Muito bem. Aula 5, a finalidade da recepção fraterna. Então, nós vamos ver para que serve. Qual é o propósito, né, dessa recepção fraterna? A recepção fraterna é imprescindível, especialmente para as pessoas que buscam o centro pela primeira vez, com o objetivo de receberem ajuda espiritual ou de obterem informações sobre a doutrina espírita. Então, ela é imprescindível. Sem esse primeiro contato, sem a recepção fraterna, sem o olhar para a chegada da pessoa, o interesse por ela, nós nos tornamos frios. E Jesus não tinha frieza no trato com ninguém. Então é muito importante a gente desenvolver isso e praticar isso. E à medida que a gente vai praticando, a gente vai se tornando cada vez mais amoroso, cada vez mais preocupado com o nosso semelhante. Né? Nós vamos desenvolvendo um olhar mais caridoso. Portanto, é necessário que o centro espírita trace uma diretriz bem alicerçada nos valores cristãos, para que todas as pessoas sejam recebidas adequadamente, especialmente os neófitos. Tem algum neófito aqui? Às vezes na literatura espírita aparecem essas palavrinhas que você fala assim, meu Deus. Neófito é o iniciante em algo. Aquele que está ingressando, então, pela primeira vez aí no contato com o Espiritismo, talvez até com o próprio Evangelho, são os neófitos, tá? Então imagina que a pessoa que chega pela primeira vez sem nenhum conhecimento, a forma como ela é recepcionada pode marcar para sempre a visão que ela tem do Consolador prometido. E aí, se ela tem uma visão negativa por culpa nossa, e o peso disso? Porque nós somos os executores da vontade do Pai. Nós somos, de certa forma, os representantes do Mestre. E nós precisamos assumir a responsabilidade de fazer o melhor que nós podemos, dentro das nossas possibilidades. Quem sabe até ir além, oferecendo o que nós temos de melhor no coração. Como vimos na videoaula, por que ele colocou aqui na videoaula, tá? Porque o material original do projeto Espiritizar, ele é feito tanto em PDF quanto em videoaulas. Só que as videoaulas, se eu fosse passar para vocês, elas eram muito demoradas, muito repetitivas, muito maçantes. Por isso a ideia da gente conversar aqui pessoalmente, discutir, trocar ideias, é algo mais proveitoso. Mas então, como nós vimos na aula anterior, podemos colocar assim, as pessoas que buscam o centro espírita para o atendimento espiritual estão na situação do filho pródigo, voltando para a casa do pai. Isto é, aquele que se sente desamparado, confuso ou desiludido e está buscando na conversação fraterna a atenção amiga daquele que se coloca disponível, trazendo o sentimento de solidariedade e compaixão, expressado no desejo sincero de ajudar. A pessoa, portanto, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que chega aí na casa espírita, vem como um filho pródigo. Aí você fala assim, mas o neófito não é o que está vindo conhecer agora pela primeira vez? Como é que ele está voltando? Todos nós nascemos através da criação divina, certo? Deus nunca se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos do Criador em um determinado momento por escolhas que nós fizemos, visando viver somente a vida material, usufruir dos bens materiais, à semelhança do filho pródigo, o gastador. Só que quando a gente cansa disso e a gente fala, isso não me preenche, isso não me alimenta a alma, é quando eu busco a Deus novamente. Por isso fala que é como o filho pródigo. Porque mesmo que a pessoa nessa encarnação não tenha o conhecimento nem do Evangelho, ou muito menos da doutrina espírita, quando ela vem buscá-lo, ela na verdade está retornando para o Pai. Porque ela saiu do Pai para voltar para o Pai. Olha que bacana. Né? Vocês já viram Deus?
Não senti muita firmeza. Vocês já viram Deus? Não? Vocês podem não se recordar. Mas quando, por exemplo, a gente pega uma cachorrinha que dá luz aos seus filhotinhos, o filhotinho encontra como primeiro ser quem? A mãe. Quando Deus nos cria, quem é que a gente vê primeiro? Deus. Só que naquela condição simples e ignorante, nós não temos conhecimento nenhum, nós não sabemos nem como enxergar. Nós não sabemos como encarnar, nós não sabemos nada. Então imagina que você nasceu das mãos do Criador, que não tem mãos, mas a gente utiliza a expressão. Mas é o primeiro contato que você tem com Deus. E ali você não consegue lembrar mais, porque você era simples e ignorante. Então nós estamos aprendendo e evoluindo para que a gente possa um dia registrar esse contato de volta com o Criador. Olha que interessante. Né? O trabalhador voluntário da recepção fraterna. Vamos falar de trabalhador voluntário primeiro. Trabalho voluntário é remunerado? Ele requer disciplina? Vocês dedicam algum tempo para esse trabalho? Que bonitinho. E quando vocês têm algum compromisso, alguma coisa para marcar, vocês marcam no horário do trabalho voluntário? Tem certeza? Vocês sacrificam muitas vezes o trabalho material pelo trabalho voluntário? E não é fácil, sabe, gente? Principalmente para quem está começando na área do bem, do trabalho voluntário, entender isso. É muito comum a pessoa falar assim: não, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero participar, porém, essa semana eu vou ter que ir no dentista bem na hora do trabalho voluntário. Chega a semana que vem, porque é aniversário do meu filho bem na hora e no dia do trabalho voluntário. E a gente percebe que é comum, não estou falando que isso acontece com todo mundo, mas é comum a gente colocar outros afazeres que a gente julga necessários e importantes naquele horário. E esquece que a espiritualidade se mobiliza em grande massa para que a gente esteja lá e cumpra com a nossa obrigação. Qual é o lado que me bloqueia? Sim. Aham. Sim. Sim, mas aí existem aqueles que você escolhe colocar naquele dia e horário e existem aqueles que você não controla. A questão de saúde, né? São exatamente esses que a gente não tem um controle e que a gente acaba tendo que lidar com eles. A questão de saúde interfere a ponto de eu não conseguir realizar o trabalho? Se sim, não adianta eu querer lutar, brigar, espernear. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas é óbvio que se é algo que dá para lidar, dá para usar uma máscara, por exemplo, dá para tomar um comprimido e tentar melhorar, dá para eu tentar participar. Às vezes eu chego lá e falo assim: olha, eu tomei um remedinho, se melhorar, eu vou para o trabalho normal. Se não melhorar, talvez eu fique numa sustentação, talvez eu vá só para dar o meu sorriso, um abraço nos amigos, falar para eles: gente, eu não estou bem, mas eu estou aqui por vocês. E esse esforço, ele mostra o comprometimento do trabalhador. Né? Se ficar ruim para você enxergar, tem lugar aqui, tá? Você é a Jaqueline? Você é a Mariana? Você deu o nome para mim? Dei? Então tá. Deixa eu ver aqui que eu já marco já. Tinha comentado? Vamos ver onde é que ela está aqui. Mariana Aparecida Chagas, né? É a primeira vez que você vem? Então tá bom. Tá conseguindo acompanhar as videoaulas? Então tá bom. Então vamos lá.
também exclui. Sim, tem. Mas aí a questão do obsessor é o seguinte, gente. Sempre tenham isso em mente. O processo obsessivo ele só ocorre se eu permitir. Sou eu que tenho que lutar para não entrar na sintonia do obsessor. Então, o que eu tenho de recurso? Eu tenho a oração, eu tenho a meditação, eu tenho a música que eu posso ouvir, eu posso cantar, eu posso alegrar, né? É lógico que no caso mais grave de subjugação, eu preciso de ajuda espiritual, preciso de tratamento. Mas os casos que são apenas de influenciação, de sugestão, eu devo lutar contra os maus pensamentos, contra as minhas más inclinações. Tá? Diga, meu amigo. E existem trabalhos dentro da casa espírita que essas influenciações elas são necessárias justamente para que haja uma ligação, porque, por exemplo, se eu fazer trabalho de intercessão, você já tem essa conexão durante a semana com aquele espírito. Então é natural que você tenha uma percepção maior daquilo ali, que não é seu. Ele fala assim, eu tô borocochô hoje, eu tô com dor de cabeça hoje, eu tô chateada hoje, eu tô deprimida hoje, e entender, mas é que vai ter que vai acabar. Sim. Mas é que aqui que não sei o que falar. Então você vai entendendo situações e vai aprimorando a sua percepção. Isso é permitido, né, pela mentoria. Uhum. Porque a gente precisa ser provado se a gente quer aquilo. Exatamente. A questão dessa influenciação que vocês dois colocaram, ela aplica-se mais aos trabalhos mediúnicos, né? E a questão que foi colocada inicialmente ali, ela se aplica mais aos trabalhos, por exemplo, de passe, o trabalho do próprio diálogo fraterno, o trabalho de você recepcionar fraternalmente as pessoas que chegam, que muitas vezes a pessoa fala assim, hoje eu não estou com vontade de ir no centro, e ela muitas vezes está sendo sugestionada a isso, não vai não, fica no quentinho do seu lar, né? Vai assistir um filme, vai fazer outra coisa. E se a gente entrar nessa sintonia, bum, a gente falha. No caso do médium, a sensibilidade que precisa entrar ali numa harmonização com o espírito faz com que ele sofra bastante da influência. Às vezes ele sente as dores, o mal-estar, né? Essa perturbação, essa irritação, essa tristeza. E aí o médium tem que parar e falar assim: peraí, tô triste, mas tem motivo. Não, não tem motivo. Então, não é meu. Se eu estou sentindo tristeza, eu estou captando. Se eu estou captando, cara, vamos cantar, vamos trazer o espírito também para um momento de alegria. Coloca uma música legal, faça uma atividade que você gosta, se esforce para melhorar a tua própria sintonia. É porque a ligação, apesar de trazer o mal-estar, ela tem objetivo, porque a ligação com o ego acontece, às vezes, uma semana antes. Uhum. Porque precisa dessa sintonia para que a gente possa, no momento certo, fazer o trabalho dele. Só que é interessante no outro que... caso, não. O mentor que também é um necessitado, ele está ligado à pessoa, mas não para isso. Está ligado por outros motivos. Sim, e é interessante que às vezes esse esforço da gente sair dessa sintonia já começa o processo desobsessivo lá. O espírito começa a questionar, fala assim, poxa, mas eu quero ser alegre como ele. A gente vai dando o exemplo nosso do dia a dia, porque eles vêm justamente, né, no caso de vocês, eles vêm mesmo para testar. Isso é permitido. Essas dores de cabeça, essas coisas são permitidas. Sim. E aí a gente vai buscar a dar o exemplo. Porque eles vão cansar. Sim. Eles caem no pé. E é exatamente isso, é vencer o obsessor pelo cansaço. Isso é mudança de faixa de pensamento. Diga. Eu ia contribuir só com um comentário. Eu fiz uma carta que eu falava que quando a gente estava percorrendo, aí a gente tinha que focar de chegar na casa. Sim, se esforçar mais, né? Se esforçar mais, porque é aí que você está precisando e é aí que às vezes vai contribuir com o trabalho dele. Né? É verdade. Está contribuindo com aquele trabalho. Uhum. O obstáculo é para ser superado, né? Então, se a gente está sentindo a dificuldade, enfrenta. Se esforça mais, aumenta mais a sua dedicação. Né? E se tiver dificuldade, gente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Os companheiros de trabalho na casa espírita não são teus julgadores, não são teus adversários. Eles têm que ser seus companheiros, seus amigos. Então peça ajuda. Sintam-se à vontade para falar comigo se quiserem, tirar dúvidas, se quiserem conversar com os momentos que vocês estão passando. Né?
Hoje mesmo o Robson veio com uma questão, tá, eu tô com uma dúvida, está acontecendo isso e tal, né? Então a gente precisa trocar ideia, conversar, às vezes ouvir a opinião de outras pessoas, faz parte, tá bom? Então, para ser um trabalhador ou trabalhadora voluntário aí da recepção fraterna, é imprescindível ter um razoável conhecimento da doutrina espírita para poder discernir com bom senso o tipo de atendimento a ser prestado à pessoa recepcionada. E às vezes eu vejo casos espíritas que acabam colocando um profissional, um terapeuta, né, um psicólogo, né, para trabalhar ali no diálogo fraterno, mas ele não tem o conhecimento espírita. E isso é um problema, porque ele pode auxiliar em muitas áreas. Mas quando chega a pessoa com um questionamento assim, estou vendo espírito, ele não tem o conhecimento por não ter estudado isso. Ele vai fazer o quê? Sendo que na área dele não tem esse assunto, né? Então é preciso o quê? Independente da formação daquele trabalhador, que ele tenha o conhecimento do espiritismo. Isso é muito importante. Estudos na casa espírita permitem a gente fazer isso, a troca de informações, as reflexões mais profundas e o nosso crescimento moral. Que aí sim, na hora que eu for atender uma pessoa necessitada, eu vou conseguir ajudar, né? E existe, às vezes, dentro dos trabalhadores espíritas, do grupo de trabalho espírita, pessoas que falam assim: eu trabalho há anos na casa espírita, mas se eu ver um espírito, eu não sei o que eu faço. Ué, conversa com ele. Kardec nos orienta, tá, gente? Isso aí está lá no livro dos médiuns. Ó, presta atenção. Isso está lá no livro dos médiuns. Pergunte ao espírito a que ele veio. Se ele é um espírito sofredor que carece de ajuda, ofertai a ele bons conselhos, os seus melhores sentimentos e a oração. Se ele, no entanto, é alguém que demonstra algum sentimento antagônico com você, ou seja, uma raiva, uma mágoa, converse com ele sobre a questão e fale: meu irmão, não é desta encarnação que isso aconteceu. Eu já não me recordo mais. Isso não me isenta da minha responsabilidade. Hoje, na condição de cristão e trabalhador espírita, eu entendo que posso ter errado muito e quero reparar o meu erro com você. Primeiro eu lhe peço perdão, mesmo sem lembrar do que eu fiz. E quero saber o que eu posso fazer para te ajudar. Então mostre que você não é mais o inimigo do passado. É lógico que para os mais resistentes isso não vai ser suficiente. Aí você pode recorrer aos tratamentos de desobsessão que a casa espírita possa oferecer e ali tentar a reconciliação, ali tentar o auxílio a esse irmão. Mas nunca tenham medo, tá? Porque o espírito, gente, somos nós. Quando você olha no espelho, você é um espírito. Posso dar um relato disso? Se for breve, pode. Porque Vai lá. minha filha de 14 anos, ela conhece, conversa muito com ela, sobre tudo, leia as psicografias, dou livro para ela. Ela não vem, mas ela entende. O conceito ela entende. Aí ela estava um dia sozinha na casa dela, que não tem muito equilíbrio, né, na casa da mãe, e as cadeiras da cozinha arrastaram. E ela escutou, foi lá as cadeiras. Falei, põe de volta no lugar para a gente ver. E fiquei falando para ela. Ela foi, dali 15 minutos, arrastou tudo de novo. Ela vai na cozinha, você vai lá, você vai falar em voz alta, porque eu vou te orientar. Eu falei para ela, olha, eu não tenho medo, eu sei que você está aqui arrastando, eu vou rezar um Pai Nosso aqui. E eu fui junto com ela, rezando, ela pôs de volta, não arrastou mais. Depois eu eventualmente trouxe para dentro do trabalho de novo, foi tratado, foi cuidado, e não arrastou mais. Graças a Deus ela não teve medo, porque a situação de arrastar a cadeira é complicada. Os fenômenos de efeito físico são os que mais assustam as pessoas que não têm nenhum conhecimento espiritual ou que têm um pouco conhecimento espiritual. Então, realmente, você não espera que isso aconteça, ainda mais dentro do seu lar. Mas se está acontecendo, tem um propósito. E geralmente o propósito é chamar a nossa atenção. Já está na hora de se acordar. Já está na hora de você procurar algo além da vida material, né? Legal.
Estar completamente integrado nas atividades do centro espírita, conhecendo-lhe as diretrizes, normas administrativas e as diversas atividades mantidas pela instituição. Todos aqui trabalham em alguma casa espírita? Tem alguém que não participa de trabalho nenhum? Ainda não? Você que pensa. Depois eu quero conversar sobre isso. Então, olha que interessante. Como a grande maioria aqui já participa, agora a pergunta é para essa grande maioria. Vocês sabem tudo o que tem na casa espírita de vocês? Tudo. E isso é importante, é estar o quê? Integrado nas atividades que o centro oferece. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo, perguntando sobre... Eu queria saber sobre as atividades que tem lá no Joana d'Arc. E aí, como eu sei todas as atividades, eu passei para ela, uma por uma. Aí geralmente eu digo, olha, eu não sei, mas quem conhece, olha, fala quem Sim, existe o recurso da gente passar a bola para outro, certo? Mas aquele momento, aquela oportunidade é nossa. Aquela oportunidade de servir é nossa. A gente pode passar para outro. Mas por que eu vou perder se eu posso me integrar, eu posso saber mais sobre o que acontece aqui? Não quer dizer que eu vou saber, o que será que aconteceu na segunda-feira? Não é isso. É saber quais são os trabalhos ofertados, o que é aberto ao público, o que não é. Senão você manda a pessoa também no dia errado, né? A pessoa está querendo um passe, você manda ela na desobsessão, fala, não, o trabalho é diferente, né? Tem que saber porque você vai direcionar para o estudo, para o tratamento, né, para o acolhimento, o que for necessário. Mas você até tem, às vezes tem outras casas espíritas, é legal você saber o que acontece. Então, aí, sim, no caso de trabalhadores que fazem algo semelhante como eu faço, que vão dar palestra em outras casas, é legal você saber para compartilhar. Mas o que eu estou falando é assim, pelo menos na casa que você atua. Não são todas as casas que compartilham o tempo, mas aqui eles costumam compartilhar, mas fica sabendo de outros eventos, vai ter seminários ao centro, muitos palestras. Sim, sim, sim. Essa questão da divulgação, gente, ela ainda é bastante precária, né? Mas hoje, por exemplo, a nossa amiga veio falar, olha, vai ter, né, uma semana, um mês espírita lá no Centro Samaritanos, né? Depois eu vou estar compartilhando no grupo com vocês. Então é legal a gente saber o que tem, porque eu posso escolher o que eu quero participar, o que eu quero assistir. Isso é muito legal, tá? Não tenho vergonha de compartilhar jamais. Já coloquei lá no meu Instagram, depois eu vou colocar no grupo nosso também, tá bom? Porque a gente tem muitos contatos, né? Eu tenho um primo que trabalha lá no André Luiz, então ele manda para mim, inclusive ele faz parte do nosso grupo de irradiação, e isso é legal. O grupo de irradiação, que é o próximo curso nosso, ele abrange vários trabalhadores de vários lugares. Então a gente começa a ter muito mais contato e vai sabendo o que está acontecendo, o que tem de curso sendo ofertado e vai compartilhando, né? Sou eu. Pode, não tem problema nenhum. A indicação que a gente queria é assim: absorva o conteúdo de um e some o conteúdo de outro. Né? Mas eles são independentes, assim como esse diálogo fraterno, ele é independente do dialogador mediúnico. Mas se você tiver os dois, é melhor. Né? E a partir de agora a gente está fazendo a parte da gravação que permite, por exemplo, uma pessoa que não participou que possa ter o acesso ao estudo anterior e, né, ter pelo menos aí o contato com esse conhecimento. Ser uma pessoa simpática, empática e atenciosa, igual nós somos, né? Todo mundo simpático, empático, atencioso, amoroso, né? Capaz de manter um diálogo curto, objetivo e esclarecedor com a pessoa a ser recepcionada para recebê-la amorosamente e encaminhá-la com segurança ao setor do centro espírita mais pertinente, oferecendo-lhe as informações gerais que necessite. Nesse caso, nós estamos falando daquele que recebe fraternalmente, a pessoa que vem ali pela primeira vez, e não vai ficar fazendo um diálogo fraterno ali na porta do centro espírita. Não é isso. Mas é ouvir rapidamente qual é a necessidade da pessoa, o que ela está procurando, e direcionar para o atendimento adequado.
Você precisa desabafar, você precisa tirar dúvida, diálogo fraterno. Ah, eu estou sentindo que eu estou com uma energia muito pesada. Toma um passe, assiste o Evangelho. Ah, eu queria conhecer. Vai lá no Evangelho, assiste as palestras públicas. Né? Ah, eu queria estudar, aprender mais, eu já tenho uma noção. Vá para os cursos preparatórios, iniciação espírita, né? Cursos de diálogo fraterno, cursos de passe, cursos que vão instruir e aprofundar mais sobre os conceitos da espiritualidade. Então, ouvir rapidamente e orientar direcionando. Querendo uma pessoa, por exemplo, né? Eu venho de outra casa, eu vim de outro lugar, e aí eu vim, eu gostaria de trabalhar. Acho que eu estou indo pelo caminho certo, estudando para ir conhecendo a casa, outra casa, né? Sim, sim. Quando eu comecei errado. Então eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu comecei errado. Eu entrei na casa espírita já tendo algum conhecimento por estudo próprio, só que na época eu não posso falar que o orgulho já tinha pelo menos sido controlado, né? Então eu entrei com a ideia de que eu já era capaz de trabalhar. Foi o meu erro. Porque eu me deparei com situações que eu falei, eu não estou pronto para isso. Eu senti preconceito no meu coração. Eu senti dificuldade. Então eu tentei e recuei. Passei um mês afastado, tomei fôlego, refleti, decidi recomeçar. Aí eu fui pelo caminho certo. Eu cheguei no estudo, sentei como quem quer aprender, passei a ouvir. Quando interpelado, eu respondia. Passado um tempo, que foi até curto, fui convidado ao trabalho. Aí, quando eu fui convidado ao trabalho, aí eu me senti, falei, poxa, agora eu sinto que eu estou indo pelo caminho humilde, não pelo caminho do orgulho. A partir daquele momento, eu entrei com a humildade, falando assim, eu vou trabalhar, mas eu vou aprender. Eu vou estudar e eu vou crescer. E aos poucos eu fui desenvolvendo virtudes, sentimentos, entendendo o meu próximo e melhorando, ao ponto de hoje estar aqui na condição de compartilhar alguma coisa com vocês. Então é um processo. Só que a gente tem que entender como é que a gente chega. Né? Porque se a gente já chega de crista elevada, a gente vai se machucar. A sua dificuldade foi trabalhar com os encarnados ou com os encarnados? Encarnados. Foram com os encarnados. Foram com os encarnados. Porque, tô com dificuldade com, sei lá, trabalhar com diálogo mais, mas eu acho que por mais que você tenha dito, os trabalhadores estão ali juntos e tudo mais, existe uma certa. Até você se alinhar, até você estar inteirado, você não se sentir só, porque o trabalho existe uma solidão de você se preparar, de você estar inteirado, mas até você ter essa integração, leva um tempo, né? E é difícil. Esses laços de amizade que nós vamos criando e que vão facilitando o trabalho em qualquer área do bem, eles são laços que vão sendo cultivados com o tempo. Então você chega, você se sente sempre diferente dos outros, sempre isolado, mas aí você tem que dar o seu primeiro passo. Vai conhecer, vai conversar, vai entender como, vai perguntar como aquela pessoa conheceu a doutrina espírita, como que ela chegou na casa, o que ela faz ali. À medida que você se interessa por ela, os outros começam a se interessar por você. O espírito é muito desconfiado de quem faz isso. Porque ele vai pensando assim, será que está comprometido? Será que vai essa pessoa ficar muito tempo? E aí eu acabo colocando essa desconfiança como uma barreira de aproximação. Uhum. E existe algo talvez um pouco mais complexo do que apenas isso. É a desconfiança do sentido assim, você já estudou? Se você já estudou, aonde você estudou e com quem você estudou? Eu já vi casa espírita pedir certificado. Quando você então estuda de outra casa.
ou não aceitar o estudo de outra casa. E aí o que, que acontece? Para Jesus, ele nunca teve isso, né? De chamar a pessoa e falar assim, mas espera aí, você já estudou o judaísmo? Porque se você não, você for gentil, você não vai poder participar, tá? Você é alfabetizado, porque tinham muitos ali que não tinham nenhum conhecimento, nenhum estudo. Então, para Jesus, não tinha essa linha divisória, porque ele entendia que ele era o preparador dos trabalhadores, era ele que ia moldar os trabalhadores, ele só queria boa vontade e humildade. Eu acho que todo trabalhador espírita munido de boa vontade e humildade, ele pode aprender, ele pode servir, ele pode auxiliar. A gente não deve desprezar ninguém. Se a pessoa tem as suas dificuldades, e quem não tem, não é? A gente pode tentar auxiliar. Às vezes é uma questão da pessoa falar muito, às vezes é uma questão da pessoa ser um pouco explosiva, às vezes é uma questão da pessoa não ser disciplinada. São todos fatores que a gente aos poucos vai estendendo a mão e vai tentando auxiliar. Mas também é para ela oportunidade de aprender e compartilhar o que ela também traz de bagagem. Porque apesar da pessoa estar chegando ali naquela casa onde já tem um grupo trabalhando, ela tem muito a oferecer, gente. Às vezes muito mais do que a gente é capaz de ver. Então não desprezemos ninguém. O recepcionista ou a recepcionista deverá agir com bom senso e sensibilidade para poder perceber as diversas situações pelas quais as pessoas vão aos centros espíritas, pela forma com que elas chegam ao centro, desde os casos extremos nos quais a pessoa atendida expressa-se de forma atormentada, fato que fica visivelmente estampada em suas expressões, até que simplesmente desejam conhecer o centro por curiosidade, pois tomaram contato com a doutrina. Tem pessoas que vão por questões equivocadas. Teve gente que já sentou na minha frente no diálogo fraterno e falou assim: vocês fazem trabalho de amarração? Eu falei: olha, às vezes a gente amarra as prendas para a festa junina, mas fora isso, não. Então, é a gente, né, auxiliar, orientar a pessoa, explicar que no Espiritismo não tem isso, que existem algumas crenças que fazem esse tipo de coisa, mas que para todo mal que se faz tentando forçar o outro a ficar com você, sem amor verdadeiro, não vai resultar num relacionamento saudável e aquilo não perdura. A pessoa entendeu, falou: então não é isso que eu quero, levantou e foi embora. E é um direito dela. Mas a sementinha. A sementinha está plantada. Eu expliquei para ela: se você buscar no Espiritismo, não é isso que você vai achar. Esse caminho não é o melhor para você. Que você está tentando forçar o outro a gostar de você quando o outro, nesse momento, ele não tem o sentimento por você, você não pode impor isso a ele, você não pode enfiar esse sentimento no coração dele. Não funciona assim. Tá? É importante para o recepcionista ficar atento a todas as pessoas que chegam ao centro espírita, assim que elas entram, pois o corpo fala e dependendo da forma com que a pessoa entra no recinto do centro espírita, ele ou ela poderá deduzir, com o passar do tempo, ao obter experiência com o trabalho, qual tipo de encaminhamento vai ser mais adequado àquela pessoa. Então você viu, você começa a observar, começa a prestar atenção no seu próximo e você percebe que a pessoa chega com características de ansiedade. O que ela precisa? E como que ela recebe isso na casa espírita? Só? Só? O passe, gente, é uma ferramenta fantástica de troca de energias. Você chega perturbado, você se acalma, se reequilibra. Depois, a conversa fraterna esclarece. Então, tem etapas, não é simplesmente empurrar a pessoa. Vai lá para o diálogo fraterno que resolve o seu problema. Não funciona assim. A pessoa, às vezes, não tem condições de prestar atenção no que você vai falar. E aí? Né?
Então é fundamental que o recepcionista ouça com atenção, demonstrando interesse fraternal pelas pessoas recepcionadas, ouvindo o motivo pelo qual elas vieram ao centro espírita para poder prestar o atendimento necessário, especialmente detectando os casos que deverão ser encaminhados ao atendimento fraterno, certo? Então, o Fabiano chegou na casa, o Fabiano vai conversar comigo, pode falar, Fabiano. Estou ouvindo, tá? Estou prestando atenção. Ou seja, gente, ainda que o celular seja uma ferramenta importante, tem lugar e hora para tudo. Guarda. Presta atenção no seu próximo. Tá? Olha no olho dele. Dê atenção a ele. Mostra que você tem interesse por ele. Porque a pior coisa que tem é você conversar com alguém e a pessoa está olhando para o teto, está pensando na morte da bezerra, não quer ouvir você. Se você não tem paciência, não se ofereça para o trabalho de atendente fraterno. Se você se oferece para esse trabalho, comece a desenvolver essa paciência, a atenção. Isso é importante. Quando for expressar qualquer opinião, sempre falar com calma e naturalidade, evitando a pressa, sem, contudo, se estender na conversa. A recepção não é o lugar adequado para isso. Ali, gente, é o primeiro contato. Imagina, tem casa espírita que tem um corredorzinho assim, né? Então a recepção ela fica nesse corredorzinho. Separa ali para ficar ouvindo tudo que a pessoa tem para falar, a fila vai crescendo. Então, de forma sucinta, delicada, fale: olha, eu sei que você está precisando conversar nesse momento. Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o seu nome aqui, você vai ser chamado para o diálogo fraterno, no local mais adequado, onde você possa desabafar com tranquilidade. E encaminhe a pessoa para que o próximo possa ser recepcionado. Né? Senão você vai travar tudo ali e o pessoal não entra no centro. É imprescindível nunca colocar opiniões pessoais e sim como a doutrina espírita aborda as questões ventiladas. É como uma pessoa falar assim: olha, eu acho. Não, você não acha nada. Lembre-se sempre que o modelo e guia é Jesus. Então, quando você for orientar alguma coisa, pensa: como Jesus faria? O que Jesus fez? E expressa para a pessoa o seguinte: você lembra que Jesus, numa determinada passagem, ele fez assim, assim, assado? Talvez, porque eu sei que você não é Jesus, mas talvez, se você tentar agir de uma forma semelhante, você consiga um resultado tão bom quanto ele. E deixa a pessoa fazer a sua tentativa. Porque o esforço é dela, lembra? A gente não corrige ninguém. Tá? Tranquilo até aqui? Desenvolvimento da atividade fraterna, aliás, da atividade de recepção fraterna. Os recepcionistas devem estar presentes no centro espírita com antecedência. Já pensou se você chega para a recepção fraterna depois que já começou a reunião? Não dá para você recepcionar ninguém, né? Juntamente com os demais colaboradores da equipe do atendimento espiritual para a prece em conjunto. Qual a importância da prece para o atendente fraterno ou recepcionista fraterno antes do trabalho? Harmonizar o ambiente. O ambiente. Hã? Sintonia. A verdadeira harmonização é de trabalhador para trabalhador, é individual. O ambiente é uma consequência, um reflexo do meu eu interior. O mundo ao meu redor é o reflexo de quem eu sou por dentro. Então, cada um faz o seu esforço de se harmonizar. Aí o exterior, aí o ambiente. Aí vocês falam assim: nossa, eu entro aqui nessa casa, uma energia tão gostosa, graças a vocês. Mas vocês percebem que às vezes é necessário que alguém venha e fale para vocês: ó, calma. Porque a gente não percebe que nós nos agitamos. E a agitação, sabe o que a espiritualidade que está aqui em volta, preparada para o trabalho, para o estudo, faz? Vamos afastar, porque não tem condições da gente influenciar para o bem. Eles estão exaltados. Então é muito importante. Chegou na casa espírita, não é que você vai se transformar no Senhor da Paz, mas que você vai se esforçar para falar num tom mais baixo, numa velocidade mais calma, e buscando não comentar sobre assuntos desagradáveis. É um esforço de cada um.
Então, continuando ali, de modo a sintonizarem com os espíritos benfeitores responsáveis pela tarefa. Deverão atender em todas as reuniões públicas, inclusive as de estudo sistematizado da doutrina espírita e as atividades infanto-juvenis, quando o centro tiver muitas salas de estudo e de evangelização. Esse ponto é o cenário ideal. É o cenário que todos nós gostaríamos. Todos os dias tem atividade na casa, todos os dias tem pelo menos alguém que recepciona e que faz o atendimento fraterno. Mas não é o cenário real. Falta trabalhador. Não é fácil. E muitas vezes, aquele cara que dá o passe, aquele cara que incorpora, aquele cara que dá o curso, muitas vezes ele tem que se oferecer para fazer a recepção fraterna e para fazer o atendimento fraterno. A gente então acaba se desdobrando em outras tarefas. Né? Se a casa tem condições, se a casa tem o trabalhador adequado e preparado para isso, beleza. Deixemos que o trabalhador que está pronto para isso atue. Né? É a função que ele se propõe. Mas se a casa não tem, a gente tem que rebolar. Okay? Deverão, então, atender em todas as reuniões públicas, inclusive as de estudo sistematizado. Aqui já. Opa, pulei um pedacinho. O recepcionista deverá ficar atento aos que estão vindo ao centro pela primeira vez, como já falamos, sempre tomando a iniciativa de aproximação. Para tanto, deverá estar identificado com um crachá próximo à porta de entrada do centro, em pé, e nunca de trás de uma mesa ou algo similar. Existem aqui alguns conceitos que nós podemos refletir mais profundamente, porque isso são orientações do livro da FEB, mas que a gente pode entender é o seguinte. Primeiro, o crachá é importante porque facilita a pessoa saber o seu nome. Mas ele não é essencial porque você pode se apresentar, não pode? Pessoas como eu têm uma certa dificuldade de lembrar o nome pela primeira vez. Então eu costumo repetir o nome várias vezes. Está conversando com a pessoa? Tudo bem, Érica? Tudo bem, como é que vai? Então, Érica, o que você tem feito? Não sei o quê. Oh, mas o Érica, o fato de eu repetir me ajuda a memorizar. Né? Às vezes, por ter o contato com muitas pessoas no atendimento fraterno, você vai ter dificuldade de memorizar o nome delas. Mas com o tempo, você vai desenvolvendo a sua própria técnica de memorização. O crachá pode ajudar, mas ele não é a solução total, porque mostra o seu nome, mas o assistido não. Não tem o crachá. Então, não é algo que assim, nossa, é a solução de todos os problemas. Tá? Segundo. A pessoa se sente muito mais valorizada. Isso mesmo, Robson. Sentiu agora, né? Muito bem, mas é verdade, tá? Quando a gente mostra que conhece a pessoa, né? Quando a gente lembra do nome da pessoa. Né, Viviane? Né, Mariana? Tá vendo? Então a gente presta atenção. Eu tenho dificuldade para memorizar. Pode ser que na outra aula eu pergunte de novo. Mas isso é um esforço que eu faço comigo mesmo, tá? Ó, a questão de você estar à porta do centro, nem todo centro tem isso. Então depende da estrutura física do centro, né? Então aqui, dá para ficar lá na porta do centro? Por quê? Porque é aberto, se estiver chovendo, né? Então não necessariamente todo o centro espírita tem uma estrutura que dá para você ficar. E ficar atrás da mesa, tem problema? Sim? Não? E aí? Eu acho que é um problema você, por exemplo, eu acho que estudar um tablado estabelece uma hierarquia, você está acima da pessoa. A mesa também, você coloca na perna um bloqueio entre você e a pessoa. Né? Você fica atrás da mesa, você separa da pessoa. Mas aí existem alguns recursos interessantes. Eu sempre me refleti sobre isso e falei assim, eu já fiz o atendimento sem a mesa e eu já fiz o atendimento com a mesa. Eu já senti a diferença. A mesa, ela é sempre muito útil caso você precise anotar alguma coisa e ter um apoio. Pode colocar ao lado, mas de qualquer forma ela é útil para isso.
No caso de você precisar ou querer usar uma mesa, você pode, na hora que a pessoa adentrou a sala do diálogo fraterno, levanta, vai e abraça, estende a mão, fala com a pessoa, se aproxima, convida a sentar e senta. Você quebra toda a barreira. Eu sempre questionava uma profissão sobre a organização. Então, a gente tem esse atendimento, a gente faz, a gente tem que criar um vínculo. Uhum. Então, a gente não atende, pelo menos a orientação é essa. Sim. De não atender do outro lado. Uhum. A gente faz um atendimento ao lado, Uhum. para que estabeleça um vínculo. Perfeito. Mas isso é o que eu falei. É como você e a pessoa se sentem. Tem gente que não vai ligar para essa questão. Tem gente que vai se importar muito com essa questão. E não tem uma regra que tem que ser 100% é sempre assim. Tá? Como eu falei, eu já atendi cadeira a cadeira, frente a frente. Já tive situação que não tinha onde sentar. Vamos conversar de pé? Não tem problema. É uma questão cultural, é uma questão, às vezes, da profissão, tem isso em determinadas profissões, tem isso ou não, né? Mas não se preocupem muito com isso. Sintam como vocês reagem, como vocês observam a pessoa, mas sempre procurem uma aproximação, tá? Pode Eu falar. acho muito curioso isso, porque quando eu entrei primeira vez no Centro Espírita, as primeiras vezes, né? Uhum. Eu entrei, aí no Centro Espírita que eu ia lá na Piara, São Paulo, aí eu entrei e tem um balcão que tem bastante porta e os atendimentos a ficam atrás do balcão. Uhum. Eu simplesmente dei a volta por trás do bolso, 6 anos de idade, sentei no colo da Tita e tinha me finalmente. Numa ousadia, assim, numa ousadia, assim, e não teve impedimento, né? O balcão não teve aquele impedimento para poder contar. Isso que ela falou, o exemplo que ela disse é muito importante, sobre o contato, e também existem aquelas pessoas que não querem ter contato com doença. E quando elas entram, elas não querem contato físico, elas não gostam do toque, elas não gostam. Você estar do outro lado é confortável para eles. No primeiro contato, ainda mais quando você é um iniciante. Você não sabe o que está esperando ali. Exatamente. Então, é o que eu falei, isso oscila muito de pessoa para pessoa. E quando a pessoa autista, por exemplo, que não gosta do toque físico, Uhum. né? Até isso na questão do passe foi retratado. Também botar na pessoa no resultado do passe. A questão do passe, e eu já vi isso até em outros tratamentos espirituais, é muito importante não ter o contato físico, porque às vezes é mal interpretado. E eu já vi médium mal influenciado com toques em locais que não deveria. E isso gerou um problema muito sério. Então, evite ao máximo o toque, o contato, tá? Porque a transmissão do fluido cósmico universal não é pelo equipamento físico, não é pelo corpo. É o perispírito quem faz a movimentação dele. A pessoa está recebendo o papo, ela fechou o olho, está ali, escutando, tá, né? Acabou. Ah, não, aí é outra história. No ombrinho aqui, né? Isso. Sim. Porque às vezes você chama a pessoa e a pessoa não volta. Então você dá um toquinho nela, né? Opa, acorda aí. Né? Relaxou tanto que até dormiu. Pode falar, Fabiano. Uma vez eu recebi um treinamento ligado à cultura, e a primeira coisa que me falaram é: toda cultura tem uma definição de espaço pessoal. Tem. E isso, na maioria, no mundo, aonde isso é de 1 metro quadrado da outra pessoa. E psicologicamente, diz que quando você invade, a pessoa começa a se sentir desconfortável. Quando você se torna próximo dessa pessoa. Esse é um braço que mais meio metro, sempre 1 metro da pessoa. Eu, particularmente, quando bordo alguém, sou muito sinestésico, chega muito próximo. Acho que esse espaço pessoal, principalmente até pessoas de rua, pessoas que chegam num lugar, que estão cheios de segredos e tal, é muito importante você não chegar muito próximo, parece uma intimidação. Passa a ser uma coisa mais o inconsciente, o reptiliano, por assim. Nosso latim começa a falar algo.
Certo. Isso, como ainda você falou, depende da cultura, varia de pessoa para pessoa. E o Evangelho, ele sempre deixa claro para a gente onde é que termina o meu limite, aonde começa o do outro. Então, a gente tentar enxergar isso, tentar respeitar, né? Tentar compreender o outro e perceber quando é que a gente está sendo invasivo, quando é que a gente não está sendo, como a outra pessoa reage e respeitar sempre, tá? Porque cada um está no seu momento, né? A questão do assistente social vê muito isso na outra pessoa. Às vezes a pessoa não está no meu momento, não é receptiva e às vezes ela está agressiva. Então a gente precisa olhar com atenção, o corpo dá sinais, né? Fazer a abordagem sempre pensando em como Jesus acolheria aquela pessoa. Uma coisa que eu sempre pratiquei no grupo de irradiação presencial que nós tínhamos é a abraçoterapia. Então, nós fazíamos o tratamento e, ao término do tratamento, todos se abraçavam. E as pessoas saíam dali, voltavam na semana seguinte e falavam assim: é incrível como eu senti a energia a semana toda. O abraço é curativo, mas não são todas as pessoas que aceitam o abraço, que vão lidar tão bem com isso. Ok? Que as pessoas que estão ali, elas aceitam um abraço, porque elas sabem que é abraço terapia. Elas estão ali, elas sabem que é uma conservação. Muitos chegam pela primeira vez e nem sabem que a gente faz isso. Não, ele não é o tratamento é o tratamento de irradiação. Eu, ao final, convido a todos, eu quero um abraço de cada um. Esperem que quem for fazer o curso de irradiação vai ter abraço terapia. Entendeu? Então é algo que assim, muitas vezes a pessoa chega ali, ela não sabe, não sabe nem o que é o trabalho de irradiação. Aí eu explico no começo e tal, e ao final eu convido todos, eu convido. Quem não quiser eu respeito. Tá? Pode falar. Eu, como arteterapeuta, estar lá no Marquês. E a pessoa que eu atendia era de autista e fundamental. Então tinha aquele probleminha que tinha mais dificuldade de colocar peso, né? E eu fazia terapia da braço, eles abraçavam. Olha só. Era muito legal, porque era um que tinha um que assim, ficava no começo bem resistente de abraçar, mas deixava ser abraçado, sabe? Sim. Depois o tempo ia abraçando. E as pessoas que não estão acostumadas, elas falam, nossa, que diferente, que coisa, né? E aos poucos a pessoa vai entendendo como aquilo pode ser bom para ela e ela fazer isso com os outros pode ser bom também. Né? Então vamos lá. Muitas vezes as pessoas buscam o centro espírita trazendo desinformação do que é verdadeiramente a doutrina espírita e, por isso, se sentem inibidas ao entrarem no recinto do centro. Portanto, o recepcionista deverá dirigir-se a elas de forma afável e, após saudá-las com expressões do tipo boa noite, seja bem-vindo, que bom tê-lo conosco, deverão perguntar amorosamente: é a primeira vez que vem ao nosso centro? Em que posso servi-lo? De modo a deixar a pessoa que chega à vontade. Cuidar com a resposta, né? Porque às vezes você pergunta, posso servi-lo? Se a pessoa às vezes é meio orgulhosa, meio grosseira, fala assim, não, eu preciso que você varra ali para mim que está sujo. Né? Mas brincadeiras à parte, é uma forma da gente se colocar à disposição do próximo que chega ali com necessidades. Né? É fundamental que o recepcionista demonstre que realmente se importa com a pessoa que chega, acolhendo-a gentilmente, com um sorriso, de modo a que ela se sinta valorizada. O sorriso, gente, é a melhor maquiagem que vocês podem usar. É de grátis. Então usem à vontade, usem em abundância, né? E às vezes as pessoas vão até estranhar, falar, nossa, você está sorrindo para mim? Né? É porque eu quero bem você, eu quero você feliz. Né? É importante também acolher os trabalhadores e frequentadores assíduos. Então não só as pessoas que vêm pela primeira vez, sabe aqueles que você trabalha toda semana ali,
aquele povo chato. Não, eles não são chatos. É a gente que não aprendeu a amá-los. E devemos fazer um grande esforço de convívio, buscar desenvolver um olhar para o nosso irmão trabalhador que também é um necessitado, como eu sou. Tá? Lembre-se, o atendente fraterno também precisa de atendimento fraterno de vez em quando. Tá? Todo ser humano necessita de apreciação e de ser valorizado. Portanto, expressões como as colocadas anteriormente são muito adequadas e de grande auxílio no processo de aproximação entre a recepcionista e aquele que chega. Faz essa aproximação, coloca a pessoa mais perto de você. Como muitas vezes as pessoas vêm munidas de desinformações do real papel da doutrina espírita, devem ser recebidas com informações sinceras, verdadeiras, informando delicadamente que a casa espírita não tem as atividades que estão buscando, oferecendo-se outras que poderão realmente atender às necessidades apresentadas. A pessoa chega para você e fala assim: eu estou com medo de entrar e ver espírito. Aí você deve orientá-la, explicá-la que os espíritos, na verdade, não se concentram na casa espírita, mas eles estão em todos os lugares. E isso não impede que a gente se relacione com eles. Porém, na casa espírita é um local fraterno onde nós buscamos acolher os necessitados, tanto dos encarnados e desencarnados, os encarnados que nós consideramos vivos e os encarnados que nós consideramos mortos, e auxiliá-los à luz do Evangelho. Mostrando para a pessoa que, independente dali ter a manifestação mediúnica ou não, ela pode ocorrer em qualquer lugar. Né? Por isso, o recepcionista deve conhecer muito bem a estrutura do centro espírita, com as diversas atividades que o centro tem à disposição, para atender às necessidades humanas, emitindo informações verídicas e precisas para não gerar expectativas falsas, bem como para iniciar a construção de um vínculo de confiança entre o centro espírita e o frequentador. Que tipo de informação falsa você acha que uma pessoa poderia dar na recepção fraterna? Eu vou dizer que é um pouco delicado, tá? Aconteceu uma vez, a pessoa com um espírito chegou no ato no documento quando a tia havia encarnado da atividade. E aí ela foi recebida por um senhor que disse assim: não, você deveria ficar feliz, o que era para ter sido nele era passado para você. Eu penso assim: essa é a informação. Sim. Que ele não respondeu. Sim. Gata, ele não está ligado sobre nada, como é que está? E aí, fala dessa forma, de forma direta, tem essa brincadeira. Existem muitas informações que podem ser passadas de forma equivocada. Um outro exemplo interessante é assim: vem do trabalho da quinta que vai curar você. Já ouvi gente falar isso. Você é trabalhador, você vê, você precisa pode trabalhar. Você vai encontrar o amor da sua vida. A pessoa chega falando assim: eu tenho visto uns vultos. Você é médium. Já pode sentar na mesa aqui. O movimento espírita no passado tinha muito disso, e tem uma casa aqui em Taubaté que ainda faz isso. A pessoa chega com alguns sintomas de mediunidade, o dirigente pega a pessoa e fala: você tem que trabalhar, e põe a pessoa na mesa. Gente do céu. Isso assusta, isso causa problemas, perturbações, você não sabe como é que a pessoa está, ela não tem orientação, ela não sabe o que ela está fazendo. Não façam jamais isso. Tá? Muito bem. Quando a pessoa não tiver necessidade de ser encaminhada ao atendimento fraterno, oferecer orientações breves sobre o funcionamento do centro espírita, especialmente sobre a estrutura da reunião pública, tais como horário de início da atividade, tempo de duração, como é a sua dinâmica, sobre o passe ao final da reunião, sobre quem o necessita, etc. É importante essa questão de sobre quem necessita, porque não é todo mundo que precisa tomar passe. E tem gente que acha que não, eu tenho que tomar passe toda semana. É preciso entender o que é o passe, para que ele serve e para quem ele é indicado.
Porque não tem necessidade de toda semana você tomar. A pessoa que vem de fora, ela vem muitas vezes com a noção do catolicismo. Que tem que ir na missa todo dia, tomar comunhão. Sim. Então, acaba transferindo um pouco dessa cultura, né? Que a gente tem a cultura católica, não pode negar, e evangélica também, né? Que vem com essa cultura do precisar ir na igreja para receber alguma coisa, e aí o pessoal traz essa cultura, né? Traz. Mas não só da cultura católica. Por exemplo, tenho uma tia que ela frequenta igualmente o centro espírita. E eu frequentava com ela, e toda semana. E era instigado a toda semana frequentarmos o centro espírita e tomarmos um passo semanalmente, de forma religiosa, assim como também o evangelho no lar, religiosamente. E aí, como se tem que fazer isso, precisa fazer isso, é importante isso, de forma muito sistemática. Então, ouvir, na verdade, é a primeira vez que eu ouço que o passo não precisa ser tomado por alguém. O quanto isso é propagado na casa. Tem muita casa que faz uma ritualística. Mas no Espiritismo não tem ritual. E isso é importante entender. A gente é apegado porque isso é atávico, isso vem do nosso atavismo, a gente traz como herança cultural. Se você for na tenda de Umbanda, passe toda semana. Isso é errado? Não é errado. O que falta é só a orientação. Por que é que você veio a casa? Eu vim por tal motivo. Como é que você está? Eu estou assim. Essa função do dialogador fraterno, que pode ter em qualquer outra crença, é a de direcionar para o necessário, para o atendimento necessário. Sabe por quê? Porque quando a gente acha assim, se eu passar no passe e eu estiver precisando, vai resolver. Se eu não estiver precisando, tudo bem também. Só que a espiritualidade não está ali brincando, gente. Só um instantinho. Só um instantinho. E quando a gente entende isso, a gente observa que os espíritos superiores falam assim: se não precisa, nós não colocamos a energia que está dando passe ali em conjunto com o médium. Por que não colocamos? Porque os espíritos superiores não desperdiçam uma única gota de energia sem necessidade. Quando você adentra, você já está se predispondo a qualquer tratamento que você precise. Muitos são curados só de sentar para assistir o Evangelho. Tá. Eu sei. O que você ia falar? Atavismo. Falta orientação. Não é que a casa não tem passe, não é isso que eu estou falando. É que eu estou falando que não é todo mundo que precisa do passe toda semana. Mas a gente já vem. Hoje eu sou trabalhadora, estou dando área de trabalhadora, eu ia para ouvir o Evangelho, né? Como né, por a Igreja Católica, eu ia na igreja para ouvir o Evangelho também. Então eu ia para ouvir o Evangelho e me sentia bem de passar com o Papa, como mesmo quando eu ia na Igreja Católica, eu recebia uma bênção coletiva para ir embora. Mas é óbvio. Então, Sim. Mas é óbvio. Sim. Então, calma. É óbvio. Gente, prestem atenção. É óbvio que se eu vou e tomo passe, eu vou me sentir bem. É óbvio. Mas a questão é, a pessoa precisa tirar a muleta. Ela precisa ser orientada a fazer o esforço próprio. Ela precisa se policiar em pensamentos e atitudes. Ela precisa ser educada para isso, para que ela não se torne dependente. Mas eu não vejo como dependente. Não, então procure no movimento espírita. Eu vejo só porque não falo. Preste atenção. Preste atenção. Procure no movimento espírita sobre o chamado Papa Paz. Faça a pesquisa. E você vai encontrar
muita informação falando daqueles que, de forma equivocada, se tornam consumidores do passe sem sequer ter necessidade. E muitas vezes sem ser espíritas. Eles vêm só por passe. Aquela coisa, você pega uma energia, você vai ter que ter responsabilidade também. Exato, eu preciso me conscientizar. Não é que você vai proibir a pessoa de tomar passe. Você vai orientá-la sobre essa questão, porque as casas espíritas estão mal acostumadas. Dois pontos. Primeiro, pelo que você falou, eu vejo que não faz diferença alguma, porque tem como eu entro no local, a espiritualidade vai me dizer se eu preciso ou não ter algum local, meu tanque enchido de energia, porque eles não vão gastar. Então eles vão fazer por mim. Segundo, quem sou eu para julgar se a pessoa estava ali para ela poder dizer se ela precisa ou não? Se ela vê, ela Eu não consigo, numa conversa da terra, esse ponto aí eu vou falar com ela depois, porque eu não vou me sentir capaz de avaliar a pessoa e dizer, amigo, você pode entrar, você não pode entrar. Mas ninguém está proibindo. Você não entendeu. Prestem atenção, por favor. Calma, calma, calma. Vamos levantar a questão pelo seguinte ângulo. Eu não estou dizendo que você vai pegar e falar para a pessoa, você não pode entrar na Câmara de Paz. Ah, ao ser orientado, as pessoas vão tomando consciência. Você já entendeu? É um processo longo de orientação, conscientização. Porque assim, gente, nós não estamos proibindo ninguém de fazer nada. Só que nós acabamos entrando no automatismo. E esse automatismo faz com que a gente torne dependente disso. E eu já ouvi, tá? Eu cansei de ouvir pessoas falarem assim, essa semana eu não estou bem porque eu não tomei passe. Ah, você não está bem porque você não tomou passe? Ué? Não deveria ser desvida a uma atividade. Pessoal, calma. É importante que a pessoa, os neófitos, consigam enxergar o centro espírita como uma casa, na sua abrangência como um todo. Sim. Não passe só. Exatamente. É a importância de cada trabalho, é a importância de conscientização, é a importância da gente colocar sempre o amor e o respeito ao próximo. Não é porque sempre foi feito assim que tem que continuar sendo feito assim. E eu também não estou impondo que essa casa aqui ou qualquer casa de vocês tenha que mudar. Eu estou orientando vocês a nunca levarem a pessoa a esse hábito. Ó, a partir de hoje, tomar passe toda semana que você não vai ter mais problema. Porque esse é o grande equívoco. Espera só um pouquinho que tem gente na frente. Pode falar. Eu quero tomar passe com ele. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode repetir para nós? Não quero tomar passe com ele. Eu não quero com ele, eu tenho confiança nele. Isso eu já presenciei também. Já presenciei isso, tá? A pessoa assim, eu estou esperando o médium tal para eu tomar um passe com ele, para eu passar na cromoterapia com ele, para eu passar no atendimento com ele, porque ele resolve o meu problema. Não pode, gente. Não, não era eu, graças a Deus. Aí uma pessoa faltou. Aí chegou a pessoa e falou, mas eu fiquei com fulano, não veio. Ah, quando eu trabalhei como coordenador do Diálogo Fraterno em uma casa, eu estipulava para todos os atendentes o seguinte: tem 9 pessoas, tem 3 atendentes, nós vamos dividir 3 para você, 3 para você, 3 para você. Ah, mas às vezes a pessoa chegava e falava, mas fulano não está querendo ir comigo, falou que tem que ir com você. Eu chamava a pessoa e falava assim, olha, nós não podemos escolher e nós dividimos conforme a capacidade da casa de atender. O que está à disposição sua é fulano. Você gostaria de conversar? A pessoa está disposta a te ouvir. Porque também é um direito da pessoa expor Mas não é adequado, porque senão vira uma dependência também. Tudo que você coloca uma dependência, como falou ali,
Ah, eu só tomo passe com fulano. Eu só aceito ser atendido por ciclano. É que eu pensei na questão da psicologia, mas não tem muito a ver. Porque o psicólogo você escolhe. É um profissional, é Mas ali é diferente. diferente. É É diferente. porque, na verdade, a orientação está mais ligada a você orientar a pessoa a não se tornar um dependente. Isso, tirar a dependência. Oi. Eu não chamaria de dependência. Talvez vínculo. Isso. Bem, uma ligação. Afinidade. Afinidade. Pode ter a questão da afinidade, a questão do vínculo, só que é preciso entender que às vezes a pessoa coloca-se nesse vínculo porque ela fala assim: se eu vou com ciclano, ciclano puxa minha orelha. Então eu vou com fulano que me ouve e não fala nada. Existem casos assim. Então é sempre ter o bom senso, sempre procurar olhar com carinho para evitar esse tipo de acontecimento. Mais uma dúvida. Tá, eu fui com você no atendimento estratégico a primeira vez. Aí na segunda eu não posso ir. Mas eu já desabafei a vida inteira pra você a primeira vez. Aí eu tenho que repetir o choro com a outra pessoa. E é interessante isso que você coloca, porque se a pessoa está voltando para falar da mesma coisa, tem alguma coisa. Não é a mesma coisa, mas assim, vamos supor que seja o segundo atendimento. Tá, Que não seja a pessoa já está 2 meses. Não, é o segundo atendimento. Aí no primeiro, tive afinidade com você, desabafei minha vida com sim. você naqueles 30 minutos, uma hora, não sei quanto tempo. Aí na semana que vem, me colocaram outra pessoa, aí eu vou ter que repetir o choro que eu tive na primeira Então, vez. na verdade, a ideia é que você não precise estar na mesma condição, que até esteja um pouco melhor. Mas suponhamos que você está na mesma condição. O atendente vai propor para a pessoa o seguinte: você pode, de forma resumida, só me colocar a par do que você conversou e o que você recebeu de orientação? E se você está fazendo? Porque até dá continuidade Mas de forma simplificada, não precisa dos detalhes enriquecedores, entendeu? Não, entendeu? Ah, fulano bateu a porta que até tremeu a maçaneta. Não precisa adentrar dessa forma, entendeu? E isso é o bom senso do dialogador, que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Com o tempo. Porque senão vira até também uma coisa, né? Você tá chorando e às vezes até no espírito dela, É por isso que eu coloquei. Você fala para mim resumidamente o que você conversou, o que foi solicitado, orientado a você que fizesse, e se você fez. Qual o resultado que você obteve? Porque daí quando a pessoa fala assim, ah, é que eu não fiz. Então você dá um direcionamento. Esse negócio do passe, eu lembro quando eu trabalhava no centro de São Paulo, a gente passava no atendimento paterno, conversava, recebia uma orientação para fazer um tratamento de passe. Cada um recebia de acordo com o que apresentava 4 semanas ou 6 semanas. Quando você acabar, você volta aqui para a gente conversar. Até para não criar essa dependência, porque aí você fica infinitamente. Você fazia aquelas 4, voltava, conversava. Se precisava continuar, fazia mais 4. Se não precisava, ele falava: continue frequentando as palestras, procure um trabalho aqui dentro da casa, procure alguma coisa para fazer, porque aí você vai melhorando. Eu acho que é isso que você quer dizer com o problema do passe. É uma orientação para que a pessoa se modifique e não fique querendo que o passe modifique a ela. Você aproveita o tratamento para te dar um fôlego para você se erguer. Se ergueu agora, você se esforça. Porque senão você fica dependente. Para Né? de ser o ajudado e começa a ajudar. Isso. Ok? Então vamos lá. É fundamental que o recepcionista traje-se discretamente, de modo a não chamar atenção para si mesmo e sim para o serviço que ele está a prestar. Isso é algo importante também, né? Porque o bom senso de como você se traja, evitando tanto o decote quanto a exposição desnecessária de partes do corpo. Isso tanto para homem quanto para mulher não tem problema. É só ter o bom senso no trajar, tá bom? Agora, é óbvio que às vezes você vai ter que recepcionar pessoas que vêm numa situação em que a vestimenta dela, do jeito que ela achou a casa espírita, ela entrou, receba, acolha, oriente, tá? Não é o momento de você falar de vestimenta nada. Se a pessoa retornar, você percebe que ela está um pouco melhor, tal.
e perceber que ela continua usando o mesmo tipo de traje, aí aos poucos você vai trazendo ela reflexões, fala, olha, você talvez possa escolher uma roupa um pouco mais simples. Não precisa falar menos chamativa, não precisa falar com menos decote, uma roupa talvez um pouco mais simples, só para você não se sentir diferenciada com o ambiente, né? Porque eu entendo que no público, das pessoas que sentam na plateia para assistir o Evangelho, para ouvir o Evangelho, existem pessoas com diversos problemas. Tem diversos problemas. E vão ter pessoas que vão ter problemas na área sexual. E se a gente está num ambiente em que a gente está buscando ajuda, e querendo ou não, existe uma certa provocação no sentido do que possa chamar a atenção do olhar de uma pessoa que já tem esse desequilíbrio, vai atrapalhar um pouco a concentração dela. E a gente não quer, a gente quer que todo mundo se encaixe, todo mundo se sinta bem, todo mundo. Então é orientativo. Algumas casas eu já vi fazerem isso, chegam a oferecer um jaleco para a pessoa se cobrir. Alguns se sentem ofendidos, outros, no entanto, não ligam e até utilizam. Na Umbanda é comum, né? Então, isso é da casa. No caso do atendimento que você deita na maca, às vezes a mulher vai de saia, então é legal você cobrir para evitar qualquer coisa, né, qualquer mal entendido. Então, assim, é sempre usar o bom senso, tá, gente? Pode falar. Já aconteceu na casa de criar uma opinião sua? Já chegou gente autorizada. Qual seria a nossa forma de abordagem? Receber com amor. Como, né? Rece... Eu tenho dúvida. Sim, receber com amor, sempre, com humildade. Buscar levar para um diálogo fraterno e ver se tem a condição de conversar. Tá? Eu já atendi pessoas extremamente alcoolizadas no diálogo fraterno. Eu percebi que a pessoa, até um certo ponto, ela conseguia fixar a atenção, a partir dali eu já não estava mais. Aí eu falei, agora eu vou pedir para você sair, buscar, passar a semana em reflexões e tentar voltar quando possível, mas sem o uso do álcool ou sem o uso do entorpecente que você está usando, a fim de que a gente possa conversar melhor, que você possa me entender melhor, né? Eu sei que não é uma situação fácil, mas tem que ser sempre com amor e humildade, tá? Não negar ajuda a ninguém, mas você sabe que às vezes não tem condições de ajudar naquele momento. Então você faz o que dá, o que não dá, né? Se for preciso levar a pessoa embora para casa dela, se for o caso. Bom, Isso é você refletir. Ela estiver agressiva, né? Se ela chega com uma agressividade, sim. A gente tem as leis civis para proteção da integridade física. É óbvio que se a pessoa entrar com ameaças, querendo brigar, querendo fazer arruaça, você não vai deixar perturbar a paz e a ordem. Então a gente vai tentar auxiliar. Se a pessoa não quer, a gente precisa acionar os meios legais, se for preciso chamar a polícia, a fim de que a pessoa seja retirada do local. Se esse for um acontecimento que reincide, seria o caso de fechar, por exemplo, o acesso após o início da reunião, para que não entre pessoas que estejam nessa condição. Mas deixar alguma forma da pessoa chamar, olha, eu cheguei atrasado, posso entrar, né? Um interfone, alguma coisa que ela possa, para não impedir que outros que às vezes tenham o trânsito, alguma coisa que impediu de chegar, não possam ter acesso. Mas não é algo fácil da gente resolver, não. Tá? Sempre buscar uma solução mais pacífica possível. Tá? Isso, tá. Aí, no caso, a pessoa na porta. Isso aí é a mesma coisa que a pessoa começar a ficar agressiva já durante o atendimento. A gente vai sempre se juntar em oração, pedindo a quem puder entrar em oração pela pessoa, tentar dialogar, tentar acalmá-la, e se ela não se acalmar, falar para ela, olha, você tem duas escolhas agora. Estou tentando conversar com você. Ou você se acalma, ou eu vou ter que chamar os meios legais para que você possa ser retirado daqui. Entendeu? Infelizmente, tem casos assim que são complicadíssimos. Ainda bem que não são frequentes. Não, não são. Graças a Deus, a espiritualidade sempre
faz uma proteção que até afasta a atração dessas pessoas ao meio das reuniões públicas do Evangelho. Mas pode acontecer, como eu já vi acontecer. O que não pode é a pessoa assim, você vê que a pessoa entrou bêbada, mas ela está buscando ajuda. E aí, por preconceito, você a afasta. Isso não. Aí o que você vai fazer? Meu irmão, senta aí. Escuta aí que nós estamos falando aqui. Participa. Se tiver dúvida, pergunta. E deixa. Então, algumas vezes, quando isso acontecia, eles são bem participativos. São. O Haroldo Dutra Dias conta uma história que é fantástica. Que ele fala assim: eu estava num estudo na casa espírita e a gente estava falando de extraterrestre, a gente estava falando de Marte, estava falando não sei o quê, estava falando disso, coisas do universo e tal. Aí entrou um bêbado. Dá licença. Aqui é casa espírita? Ele falou, é sim, meu amigo. É Kardec? É sim, meu amigo. Posso assistir? Pode sim, meu amigo, senta aí. Aí o Haroldo voltou a falar tal, não sei o que. Ele falou, dá licença. Pois não, meu amigo. Aqui é casa espírita? É, meu amigo. Mas é Kardec? É, meu amigo. E por que você não está falando de Kardec? Aí naquele momento deu um estalo no Haroldo e falou assim, nesse estudo, nós estamos viajando para coisas que não são úteis nesse momento para nosso crescimento moral e intelectual. Nós estamos divagando com possibilidades, com hipóteses, com coisas que a gente nem tem certeza. E esse bêbado veio lá de fora chamar minha atenção. É a espiritualidade que mandou. Responder as dúvidas de maneira clara e objetiva, de modo que a pessoa informada sinta-se segura com as informações prestadas. Um cuidado é fundamental neste item. Evitar as siglas comuns no movimento espírita, como nós já falamos, né? O ESD, o DIGI. Vocês sabem o que é o DIGI? Não? Nem eu. Brincadeira. Departamento da Infância e Juventude. Pois irão mais desinformar do que informar. Usar sempre o nome da atividade por extenso. Encaminhar a pessoa a recepcionar da atividade desejada ou a pessoa que possa, de maneira mais específica, auxiliá-la quando esta precisar do atendimento fraterno. É imprescindível sempre lembrar que a recepção fraterna é o primeiro contato daquele que chega pela primeira vez com o centro espírita. Portanto, é a primeira impressão que cativará ou afastará a pessoa atendida do centro. Dúvidas? ESD é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então você começa a estudar o Livro dos Espíritos. O primeiro livro está relacionado com um determinado tema. O segundo conecta com o Livro dos Médiuns. O terceiro conecta com, sei lá, o Céu e o Inferno. O quarto com a Gênese. Então você vai juntando e conectando as obras fazendo esse estudo. Só que ele não pega pergunta a pergunta. Então ele faz um bem bolado, que é o que tem aqui na quinta-feira com ela. Tá? Vamos tomar um cafezinho?